Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonatos parados por causa da data FIFA, todo mundo sabe, jogos das seleções, inclusive da seleção brasileira, né? Faz 2 amistosos na Europa contra dois times africanos. Vai jogar pela primeira vez com a camisa preta, uma camisa preta, né? Para falar aí sobre o racismo, é interessante, é salutar, combater isso aí. O presidente da FIFA foi lá na seleção, foi lá falar com o Vinícius Júnior, que está sendo uma peça importante, uma peça central dessa luta, e é legal ter um brasileiro reconhecido mundialmente por essa luta, legal mesmo. Mas os campeonatos estão parados. E os times se preparando para quando voltar, na próxima semana, dia 20, dia 21, retorna os campeonatos. E o canal, para não ficar parado, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre o desempenho dos times no Campeonato Brasileiro. Não é desempenho da temporada, é desempenho no Campeonato Brasileiro, beleza? E o papo agora é o Vasco da Gama, que vive um momento complicadíssimo. Só temos 10 rodadas? Sim, só temos 10 rodadas. Mas os números do Vasco são assustadores. E tem um complicador a mais, que a gente vai falar aqui. Então, vou logo pedir a você, meu amigo torcedor vascaíno, meu amigo torcedor que não é vascaíno, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Amigos, esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, o primeiro link é de um WhatsApp. É o WhatsApp do pessoal do Zone Play, que é por onde eu assisto todos os jogos que eu quero, assisto vários esportes, assisto muitos filmes, documentários, shows, tanto em casa quanto pelo celular. Para mim funciona muito bem. Por isso eu estou indicando o Zone Play para vocês, beleza? Outro detalhe, você que faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, qualquer grupo, e tem interesse, você tem uma promoção. Clica aí no seu grupo, onde está escrito Zone Play, no link deles, diz de qual grupo você participa, que você tem uma promoção. E um outro detalhe, você que está assistindo o canal e gosta do canal, não esqueça de se inscrever, é de graça. Só para você ter ideia, mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então colabore com o canal, inscreva-se, não custa nada, beleza? Vamos lá, galera. Outro detalhe. Eu vou criar um grupo, tá? Torcida geral, porque aqui os grupos são por times, tá? Mas como tem muita gente, muitos times aí que não tem grupos, porque não tem um quantitativo legal para se montar um grupo, eu vou criar um grupão. Resenha com Magalhães Futebol Clube. E vou colocar todos os torcedores que ainda não tem um grupo específico. Vou colocar ali. Se der certo, bem. Se não der, eu acabo com o grupo. Se começar muita briga, eu acabo com o grupo. Mas eu vou criar um grupo, um grupão, com todas as torcidas. E aí a gente vê no que vai dar. Eu acho que vai dar tumulto, mas mesmo assim, eu vou criar esse grupo. Então, se você é torcedor de algum time que ainda não tem aqui no canal, eu vou te colocar nesse grupão, nesse grande grupo. E quando tiver mais torcedores do seu time, eu coloco num grupo menor, beleza? Então vamos lá, galera, vou falar do Vasco da Gama. Bom, o Vasco da Gama, deixa eu até botar o óculos aqui. Bom, o Vasco da Gama, 19ª colocação.
6 pontos. 10 jogos. Apenas uma vitória. Foi no primeiro jogo. 3 empates e 6 derrotas. Fez 10 gols e tomou 19. Nos últimos 5 jogos perdeu os 5. Desempenho. Cara, eu tô colocando aqui ruim, regular, bom, muito bom, excelente e pica das galáxias. Pica das galáxias não tem ninguém. Excelente tem, muito bom tem, bom tem. Regular, eu ainda não fiz um vídeo de alguém regular na Série A, né? Não, acho que fiz. Acho que do Fortaleza eu coloquei regular, se eu não estiver enganado. O do Vasco não tem como ser nem regular. O do Vasco é um desempenho ruim para menos. Alguma coisa abaixo de ruim é o desempenho do Vasco. E o Vasco tem mais um complicador. O Vasco tem um dono. O Vasco é SAF. A coisa é pior. Uma coisa era o Vasco ser administrado sendo uma associação, né? Tivemos aí vários presidentes, Roberto Dinamite, lendário Eurico Miranda, que achava que o Vasco era dele, mas lutava pelo Vasco, conquistou muito pelo Vasco, Calçada. Vasco teve seus momentos espetaculares, de conquista de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de timaços com Roberto Dinamite, surgimento de Romário, Edmundo, grandes jogadores que eu vi no Vasco, Giovani, Bismarck, Pedrinho, Acácio, Mazinho pela lateral, grandes, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, que jogaram pelo Vasco, grande jogador, Boiadeiro, grandes times do Vasco. E não era nada disso, era SAF. Mas o Vasco foi caindo num buraco, nego má administração, caiu num buraco e se viu numa situação que tinha que vender o futebol. Quando se vende o futebol, a torcida do Vasco começa a cantar: alô Flamengo, alô Fluminense, alô Palmeiras, alô Atlético Mineiro, podem esperar, sua hora vai chegar. Se vocês ganharam títulos, ganharam, agora acabou. O Vasco é o novo milionário, é tudão do Vasco. Numa terceira rodada de Campeonato Brasileiro, aí o Vasco se tornou líder, a torcida chorou, fez vídeos, somos líder. No mesmo ano caiu. E agora com a SAF, primeiro ano da SAF, como é que a torcida vai reclamar da associação? Da associação não tem mais como reclamar. Não tem mais como reclamar. A reclamação são com os donos, a 777. Então é pior, né? A situação é pior. Pior. O Vasco montou um time que, sinceramente, eu não acho tão ruim assim. Não acho o time do Vasco para estar na posição que está. Sinceramente, não acho. Mas o Vasco é um time que não tem como é que eu vou falar, qual a palavra que se dá? O Vasco é um time que não tem confiança nenhuma, confiança alguma. O Vasco, eu até no início, tenho que admitir, eu achei que o Vasco tinha montado um time, alguns jogadores ali com cara de Série A, né?
Mas parece que não é isso que aconteceu. Parece que eu errei. Errei feio. Tem que admitir. Você olhando algumas peças, fala, pô, dá para montar um timinho razoável. Eu fiz uma avaliação errada quando fiz a avaliação do Vasco em relação ao Bahia. O Bahia, para mim, também não tem um time ainda de Série A. Mas não acho um time ruim. Mas acho que o Bahia precisa de mais peças para ter cara de Série A. Eu achava que o Vasco tinha cara de Série A. Errei. No do Bahia eu acertei. Eu imaginava o Bahia na posição que está, pelo time que o Bahia começou a montar. Começou a montar um time não para jogar Série A, mas para conseguir lucro. Isso que o Bahia fez. Grupo City, no Bahia, montou um time para pegar seus jogadores, muitos já pertencem ao Grupo City, para tentar fazer os caras vingar e ganhar um dinheiro em cima. Estão quebrando a cara. A posição do Bahia é complicada. E o próximo jogo do Bahia é contra o Palmeiras. Pode cair na zona de abaixamento. E o Vasco fez uma avaliação errada. Talvez possa ter sido por ser carioca. Posso ter errado. Admito aqui. O Vasco me decepcionou muito. E a situação do Vasco é desesperadora. Por que desesperadora? A gente está parado. O Vasco tem 10 dias para se preparar. Se o Vasco não voltar melhor, foram 10 dias perdidos. Porque vão mandar o Barbieri embora. Se o Vasco não tiver uma melhora na volta do Campeonato Brasileiro, vão mandar o Barbieri embora. E o que vai acontecer? O outro treinador vai pegar do zero. Ou seja, foi 10 dias perdidos. Não seria melhor, muitos falam, tivesse mandado o Barbieri embora, contratado um treinador, e o cara tivesse esse tempo para implantar o que ele quer? Mas não foi isso que a diretoria pensou. Não, vamos manter o Barbieri. Totalmente não acho o Barbieri um treinador ruim, mas de vez em quando não se encaixa as coisas. Pode ser isso que está acontecendo com o Vasco. Mas o que a torcida espera é que melhore com a volta. O Vasco, quando voltar, o Vasco vai jogar contra o Goiás em casa. É uma grande oportunidade para o Vasco. O Goiás está na frente do Vasco com 8 pontos, na 17ª colocação. Não vai ser um jogo fácil. O time do Goiás está na zona de rebaixamento, mas é um time chato de você enfrentar. E a pressão que vai para cima do Vasco é monstruosa. O Vasco, além disso, teve aí o problema com o Maracanã, que parece que não pode mais concorrer, né, para ter a administração do Maracanã, além de outros problemas. Então o desempenho do Vasco é de ruim para baixo, e eu vou te dizer por quê. Vamos lá. O Vasco fez 6 pontos em 30. Vamos aqui. Fazer um cálculo rapidinho. Aqui. O Vasco conquistou 20% dos pontos disputados. Dos 30 pontos disputados, o Vasco conquistou 20%. Vamos pegar aqui ano passado. Não, deixa eu pegar aqui. Pegando o passado, o Ceará que caiu. O Ceará caiu com 37 pontos. Vamos ver aqui. Ceará caiu com 37 pontos. Vamos ver qual foi a porcentagem do Ceará. O Ceará foi o 17º e fez 37 pontos. 37 pontos equivale a 32% do total dos pontos. O total dos pontos é 114. O Ceará fez 32%. O Vasco tem 20%. Vamos ver o último colocado ano passado. O último colocado ano passado foi o Juventude. Juventude fez 22 pontos. Vamos lá. 22
Aqui. Juventude, que foi o último colocado, fez 19% dos pontos. 19%. Ou seja, a pontuação que o Vasco tem hoje na 10ª rodada equivale ao último colocado do ano passado. A pontuação que o Vasco tem hoje, que é 6, que equivale a 20% dos pontos disputados. Com esses 20% dos pontos disputados, ano passado, o Vasco seria o último colocado. Então, o desempenho do Vasco é de ruim para menos, né? Para mais baixo. Alguma coisa abaixo de ruim. O Vasco tem condições de melhorar? Tem. O Vasco tem condições de melhorar. Por que tem? Porque o Vasco tem uma empresa por trás, porque o Vasco tem um dono. E esse dono vai ter que meter a mão no bolso para remontar um time. E eu falo isso baseado em fatos. E quais são os fatos que eu baseio para falar que o Vasco tem condições de sair dessa situação e continuar na Série A? O exemplo tem aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo ano passado. O Vasco estava na Série B, o Botafogo estava na Série A, tinha subido. O Botafogo fez um primeiro início, primeira parte do campeonato até abrir a janela de transferências, horroroso. O Botafogo, se não muda, ia cair. O Botafogo ia cair. O Botafogo estava muito parecido com o Vasco. Acho que não estava tão ruim assim, mas o Botafogo ia cair com o time que tinha. O que foi que o Dextor fez, o dono do Botafogo, que também é SAF? Contratou quase com o time inteiro para a segunda parte do campeonato. Aí, montou um time, o time evoluiu, quase que chega na Libertadores. Mas por quê? Meteu a mão no bolso e contratou um time para disputar a Série A. O Vasco tem essa possibilidade. 777 tem que meter a mão no bolso. Tem que meter a mão no bolso com força. Forte. Dá para reforçar bem o time. Sair dessa situação e permanecer. Não estou falando do Vasco fazer igual o Botafogo fez, chegar próximo de Libertadores. Não. O que se pede ao Vasco é que não caia. E o Vasco tem essa condição porque o Vasco tem a 777 para ajudar a fazer isso. Agora tem que querer. Porque do jeito que está, é muito complicado. Só para lembrar. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Corinthians com 9 pontos. Então está perto. Está perto. São 3 pontos de diferença. Mas a defesa do Vasco tomou 19 gols. Fez 10. Nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Então, irmão, eu vejo, o Vasco tem condições para sair dessa situação. Não sei se vai ser com o Barbieri, mas tem que contratar. Quantos? Bom, contratar pelo menos, na minha opinião, uns 7 a 8 jogadores. 7 a 8 jogadores para disputar a posição e ter um elenco. O Vasco só está no Campeonato Brasileiro. O Vasco ficou o tempo inteiro treinando só para jogar contra o Flamengo. Tomou uma cipuada. Ou seja, tem que contratar de 8 a 9 jogadores ou contratar um time para se juntar com a galera que tem lá e formar um grupo forte, um time bom para sair dessa situação. Dá para sair. 3, 4 vitórias, o Vasco sai da zona de rebaixamento. Mas os donos do Vasco têm que querer meter a mão no bolso. Senão, irmão, vai ser a primeira SAF aqui no Brasil a cair. A situação do Vasco é complicada e o desempenho é de ruim para baixo. Dá para melhorar, mas tem que ter vontade. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!